O mundo mudou, novas tecnologias aparecem a cada momento, levando a novos desafios. Será que nós estamos preparados para conviver com esse mundo? E como estão os jovens? De que maneiras os jovens estão se preparando para enfrentar esse novo cenário? Um cenário, com certeza, de muitos desafios. Pensando a Amazônia, traz para conversar com a gente sobre esses e outros temas a empresária Michele Guimarães. Michele, prazer em te receber. E eu te pergunto, você que tem uma experiência, já foi vice-presidente da Associação de Jovens Empresários do Amazonas, né? Como é que você vê essa questão do empreendedorismo? Você acha que, por exemplo, o jovem empresário, jovem, de maneira geral, ele está preparado para esse momento? Então, se a gente for falar de empreendedorismo, Cláudio, o nosso jovem brasileiro, principalmente o nosso jovem amazônida, ele ainda está alguns passos atrás, né, desse ambiente inovador que o mundo vem vivendo e vem se transformando. Muito porque educação. A gente não pode negar que o nosso modelo educacional hoje ele ainda reflete apenas para que esse jovem passe no vestibular. E o nosso modelo universitário de hoje, agora, eu faço muitas palestras em universidades, agora que as universidades estão mais preocupadas em ter essa conversa entre o mercado de trabalho, né, com o aluno, né, trazer o mercado de trabalho um pouquinho mais próximo do aluno para ele já se antecipar ao que espera. Então, a gente tem que mudar um pouco esse pensamento ortodoxo e pensar fora da caixa, que é até o nome da minha empresa. Mas bate no fomento da curiosidade, né, despertar essa curiosidade no jovem empreender, não ser só um empregado e sim um gerador de emprego. Ô, Michele, é isso que, antes de a gente começar a entrevista, um colega jornalista aqui da Assembleia disse, olha, pergunta para ela em relação a essa formação das universidades brasileiras, especificamente nessa questão que você falou. As escolas e a própria expectativa do aluno se volta para formar, fazer uma graduação, hoje uma pós-graduação logo em seguida, e buscar um emprego, né? Hoje com uma motivação muito grande de procurar um concurso. Quer dizer, você acha que, eu sei que em termos gerais do Brasil, mas em relação à Amazônia, você começa a perceber pela tua experiência, você que trabalha, que já esteve na associação e de jovens empresários, que é uma empreendedora, que tem empresa, que participa de palestra, como você mencionou, tem feito viagens internacionais. Você percebe uma mudança já de interesse do jovem, Michele? Então, o jovem em si, com o advento da internet, o advento das redes sociais, ele tem mais conectividade. E o nosso jovem classe média, que está na universidade, ele está mais curioso em saber o que é empreender, o que é empreendedorismo. Isso já é um fato. Mas falta, como eu falei, nós, né, o poder público ou a própria universidade, propiciar esse ambiente para que ele possa experimentar. E aí eu te dou um exemplo que eu vivi ano passado. Ano passado, a convite da Casa Branca dos Estados Unidos, fiz um intercâmbio lá profissional de 2 meses. E nas várias visitas que eu fiz, pude fazer alguns cursos na Universidade da Carolina do Norte. E aí, num tour feito junto com o reitor, ele nos apresentando a universidade, na própria universidade, já há empresas júniores, que aqui, né, no Amazonas, ou na Amazônia, em si, são embriões, lá elas já funcionam como empresas normais, só que dentro da faculdade, fornecendo produtos e serviços para o mercado em geral. Então, você já está dentro da universidade, dando os seus primeiros passos como empreendedor e já pegando gosto, né, em ser empreendedor. Falta muito isso ainda aqui, como eu te falei, fazer esse link da nossa realidade com a academia. Agora, Michele, pegando os Estados Unidos, nos Estados Unidos, a questão do ensino já desde o básico, né? Quer dizer, começa nas escolas básicas já essa motivação, né, do jovem norte-americano. Enquanto que aqui você ainda tem essa dificuldade na própria universidade, né? Eu te pergunto assim, você sente essa dificuldade assim, de formação do próprio quadro docente das universidades em estarem aptos a preparar esse jovem para esse mundo que a gente fala de desafios, né, de possibilidades? Com certeza. Eu te dou um exemplo bem simples até, que não chega nem a ser tanto de empreendedorismo, mas sim de preparação para o mercado.
Ano passado, eu precisei contratar para um cliente um estagiário em marketing. Um cliente que eu faço consultoria e ele precisava de um estagiário, então eu fiz o processo de seleção. E precisávamos de jovens universitários. Dos cerca de 20 jovens que eu entrevistei, apenas 5 me levaram um currículo, porque eu pedi o currículo na hora, que era para justamente testar esse senso de responsabilidade deles. Apenas 5 me levaram o currículo, 15 não sabia nem que tinha que levar currículo. E só uma estava, assim, digamos, vestida adequadamente para uma entrevista. Não que a gente tenha que engessar, mas você sabe que aquela primeira impressão é a que fica. Então, isso me espantou muito. Foi um impacto, fazia um pouquinho de tempo que eu não tinha contato com o jovem universitário, então foi um impacto muito grande. Falta muito, mais uma vez, trazer a realidade do mercado para dentro da universidade. Então, hoje, em algumas instituições que eu visito, não sei se posso citar nomes aqui, mas o Uninorte, o EA, são instituições que eu já sou mais próximas, eles já estão com essa linguagem, com essa preocupação, o que é louvável, mas falta um pouquinho mais. Agora, Michele, nesse universo, em relação, aí vamos entrar na questão do sexo, homem e mulher, quem é que se mexe mais? São os homens ou são as mulheres que estão mais motivadas, que você sente pela tua experiência? Então, aí eu te dou um dado bem interessante. Eu já venho trabalhando com empreendedorismo há cerca de 4 anos em si. Passei quase 10 anos da minha vida em empresas corporativas, grandes multinacionais, e de 4 anos para cá resolvi ser empresário. E aí, eu sempre fui muito audaciosa. O que eu queria, eu ia atrás e pronto, só dependia de mim. E eu comecei a ouvir de outras mulheres perguntas como é que seu marido deixa você fazer tanta coisa? Seu marido não reclama de ficar tanto tempo sozinho com seu filho? Entendeu? Você tem filho pequeno, Michele? Tenho um filho de 3 aninhos. E aí, o que eu comecei a perceber? Que a mulher tem receio de voar na sua carreira por algumas questões sociais, familiares, conjugais. Né? Ela tem esses receios. E aí eu te dou um dado importante de uma pesquisa que foi feita, se eu não me engano, em Harvard. O homem, ele, às vezes, tem só 30% do requisito para uma determinada coisa. Ele encara. A maioria dos homens é assim. As mulheres têm 100% do requisito, mas poucas encaram um desafio, seja um novo emprego, seja um concurso, seja o que for. Mas o homem, naturalmente, ele já se sente, mesmo não estando, ele já se sente preparado, ele se sente apto. A mulher ainda é muito insegura. Isso, muito provavelmente, claro, porque esse cenário de machismo, que melhorou bastante, mas que ainda é muito forte, no Brasil é muito forte, e na nossa região, na Amazônia, no Nordeste, mais forte ainda. Não é, Michele? Então, isso deve, com certeza, inibir para que a mulher tenha essa desenvoltura maior no mercado de trabalho. Agora, eu pergunto, você é graduada em que área, Michele? Eu sou graduada em turismo e pós-graduada em gestão empresarial. E você foi empregada de empresas durante um bom tempo, antes da tua graduação ou durante ou depois? Desde o primeiro ano da minha faculdade, eu trabalhei, porque eu já entendia isso. Graças a Deus, foi uma coisa que a minha mãe incutiu na minha cabeça, que eu já tinha que estar me preparando para o mercado de trabalho. Então, desde o primeiro ano da faculdade, eu comecei a estagiar, consegui emprego na área de turismo. Depois foi quando eu migrei para a área de marketing e vendas. E nela eu fiquei por quase 10 anos. Então, passei por grandes multinacionais, rodei o Brasil todo, passei por alguns países também. E isso me ajudou muito a ter mais segurança. E engraçado que sempre foram ambientes muito masculinos. Todas as empresas que eu passei eram predominantemente masculinas. Mas isso te assustava? Não, não me assustava. Passei alguns perrengues, lógico, como você falou, assédio moral, assédio sexual. Nunca levei para o lado, nunca assim, rotulei como se fosse a empresa. Eu sempre entendi que era uma pessoa em si. Então, não passo. Isso também nunca te desmotivou? Não, porque eu passei a enfrentar o problema com a pessoa, não com a empresa.
Então, houveram casos de eu ter que me desvencilhar de pessoas um pouco mais firmemente. Eu comecei a fazer jiu-jitsu para me dar mais segurança numa defesa pessoal, porque as pessoas acham que é lenda, que é folclore, mas não. Você ser mulher, jovem, às vezes é uma jovem, pressão... bonita, né? Que não é pecado, não é ser bonito, é uma qualidade, inclusive. Às vezes a beleza ela mais atrapalha do que ajuda, infelizmente. Infelizmente, né? Infelizmente ainda tem essas questões. Michele, eu ia te perguntar se na tua família tem alguém que seja empreendedor, que se o teu pai, a tua mãe, avô, da onde veio essa tua motivação? Então, os meus pais são funcionários públicos, tiveram uma empresa, tiveram uma agência de turismo, por isso que eu cursei turismo. Com o advento da internet, a gente sabe que hoje em dia você compra passagens mais pela internet do que fisicamente, então acabou fechando a agência, mas foi uma boa experiência. Eu trabalhei com eles durante a minha adolescência, então foi lá que eu despertei essa curiosidade e tive essa importância de que eu poderia fazer mais. Porém, eu gosto de dar passos seguros. Para eu poder empreender, eu tinha que saber como administrar. Então, por isso que eu fui trabalhar antes na empresa dos outros, digamos assim, para então... Adquiriu essa... Justamente, para ir... Essa qualificação. Né? Isso. Então, procurei aprender sempre. Nós estamos conversando aqui com a empresária Michele, Michele, que é uma jovem empreendedora, mas que tem uma experiência, a gente já sentiu nesse primeiro bloco, que ela tem uma experiência tanto local, inclusive internacional. E nós vamos ao intervalo e voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com Pensando a Amazônia, programa que é apresentado todas as quinta-feiras, às 20h30, com reprise aos sábados, no mesmo horário, aqui na TV Assembleia. E hoje a nossa conversa é com a Michele, que é da área é uma empreendedora, uma jovem empreendedora, mas com bastante experiência. E nós já conversamos um pouquinho sobre essa questão da qualificação do jovem, sobre o desafio do jovem para entrar nesse mercado cada vez mais competitivo e que exige, Michele, muita iniciativa, né? Eu te pergunto o seguinte, o que você diria, quais são as recomendações que você daria a uma pessoa que tivesse interesse, que esteja assistindo a gente agora, e dizer, olha, eu gostei disso, eu vou querer ser empreendedor, vou querer ser empresário, vou querer... O que você diria? Então, a primeira coisa que eu digo é que nunca pare de estudar. Eu até hoje estudo, né? Já me formei tem 15 anos, eu acho. Não, 15 anos não. 11 anos de formada, né, na universidade, mas nunca parei de estudar. Seja uma pós-graduação, seja um curso de extensão, seja um intercâmbio, como eu fiz. Primeira coisa. A segunda coisa é você aprender com quem já faz melhor do que você, que foi o que eu fiz ano passado. Tive a oportunidade do governo americano de fazer esse intercâmbio profissional e posso dizer que os Estados Unidos eles são o número 1 em empreendedorismo e inovação. Então, se isso é um fato, eu fui aprender com eles o que eles faziam de melhor. Então, procure... eu sou International Alumni da Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil, e aqui no Amazonas, a gente... Michele, traduzindo, significa na prática exatamente o quê? O International Alumni é aquela pessoa que participou de algum programa de intercâmbio do governo americano. Então, a gente meio que se torna um porta-voz para a sociedade dessa experiência que a gente teve com eles. Você termina sendo um reprodutor. Isso. Então, eu me sinto na obrigação aqui de falar de todas as oportunidades que hoje eles oferecem, que são muito boas e principalmente gratuitas, 100% financiadas por eles. Se você me der o espaço, eu tenho uma página no Facebook. Fique à vontade. Michele Guimarães AM, Michele com 2 L's. E lá eu divulgo essas oportunidades. E até vou divulgar daqui a creio que mais umas 3 semanas, um vídeo que nós vamos fazer com Education USA. Education USA é o departamento que cuida dessas propagações de oportunidades, né, em outros países para ir fazer intercâmbio lá. Então, quem quiser saber mais pode acessar a minha página, mas é uma grande oportunidade que muda a sua carreira. Eu te digo, Cláudio, que a Michele foi uma profissional e voltou outra. Isso eu te afirmo com toda certeza. Então, aprenda com quem faz melhor do que você. Quer dizer, esse contato,
internacional é algo... Eu costumo dizer, Michele, o seguinte, que ninguém viaja impunemente. E quando você viaja para fora do Brasil, principalmente um país como os Estados Unidos, é uma oportunidade raríssima, né? E quando é dentro de um programa desse, é algo fantástico. Agora, e para a mulher, você acha que... o que que você diria para a mulher? Seria a mesma recomendação ou teria ainda algo especial para dizer assim, olha, você tem que acreditar no teu sonho e fazer exatamente o que, além de estudar, Michele? Além de estudar e se capacitar, mulheres, acreditem em vocês. Não se intimide, como eu falei, né? Eu falei aqui. Eu vivi em ambientes muito masculinos, muitos, onde em um departamento que tinha 42 pessoas era só eu de mulher, com 22 anos, por exemplo. Mas acredite em você. Se você tem competência e você sabe tudo que você já adquiriu de conhecimento, ponha em prática, se imponha. Não fique com medo de julgamentos, não fique com medo de assédios ou de gracinhas. Acredite em você enquanto profissional. Eu acho, Michele, que às vezes as pessoas terminam recuando com medo do fracasso. Eu estou lendo um livro agora que é Decifrando o Presidente Norte-Americano, o Donald Trump, né? E ele sempre foi extremamente ousado, né? Desde garoto ele olhava para Manhattan e dizia, vou ser o dono daquilo lá. E o pai dele, que era um imigrante alemão, e quando ele começou a trabalhar com o pai, enfrentou diversas dificuldades e deu no que deu. E ele já teve problemas sérios, já perdeu uma vez, já perdeu duas e se recuperou. Então, eu acho que é não ter medo do fracasso também, né? Agora, uma coisa que no Brasil, Michele, a gente percebe, principalmente nos últimos anos, e eu fico um pouco preocupado com essa visão que parece o concurso público parece ser a única opção de vida para milhares de pessoas, né? Então as pessoas entram na universidade, entram nas faculdades, motivadas por adquirir um diploma, que é louvável, mas com um único pensamento: vou me preparar para um concurso público. E você coloca aí todo um mundo de possibilidades. Eu te pergunto assim, em relação à Amazônia. A Amazônia, os estados amazônicos têm características muito próprias, né, diferentes de outras regiões do Brasil. Essa região, do ponto de vista econômico, Michele, você acha que é um cenário bom para se trabalhar, nível de empreender, de realizar, de montar um negócio? Você aconselharia? Então, eu costumo dizer, Cláudio, eu sou muito crítica em relação a essa questão da Amazônia, mas eu sou crítica para o bem. Eu não posso ser demagoga em esconder os problemas políticos que a gente passa. A Amazônia, ela é um mundo, ninguém... Eu te digo, por exemplo, hoje que eu digo hoje mesmo, o dia de hoje, eu estou com um amigo da nossa Confederação Internacional de Jovens Empresários, mexicano, aqui. Ele veio visitar. E aí indiquei vários lugares para ele, só que eu tive dificuldade em indicar hotel de selva, em indicar passeio com segurança ou o que fazer dentro de Manaus. Eu sou turismóloga, eu sei, mas eu tive dificuldade de achar profissionais para atender ele bem. E me deu uma certa vergonha, porque a gente faz de conta que faz turismo na Amazônia. A gente faz de conta que faz turismo, o governo, às vezes, faz de conta que propicia uma estrutura turística e a gente nunca sai do potencial para realmente virar uma potência. E não só o turismo, eu acho que a biodiversidade ela pode ser muito melhor explorada do que é hoje. Hoje, eu já conversei com vários empresários que tentam exportar, né, a nossa biodiversidade. É um mar de burocracias, infelizmente, né, que o governo poderia facilitar um pouco mais e ajudar esse empresário a crescer. Então, acho que biodiversidade e turismo são grandes potências que a gente poderia explorar melhor, contanto que nós tivéssemos uma estrutura governamental mais apropriada para isso. Agora, Michele, será que, se nós avançarmos nessa questão, por exemplo, das próprias universidades, com uma melhor qualificação dos professores, inclusive, e voltadas um pouco mais para essas necessidades, com um interesse, claro, despertando um maior número de pessoas, e essas pessoas, num número maior, quem sabe, fazendo a pressão necessária, porque eu concordo plenamente com você em relação a essa falta de estrutura. Quando você vai para a Europa, você chega em alguns países, a Bélgica, que é um país extremamente pequeno, e com uma capacidade de turismo fantástica, né?
própria Holanda, né, que eu digo, rapaz, a Holanda está a 6 metros abaixo do nível do mar e eles controlam aquilo com uma capacidade, né, profissional muito grande. Então, assim, ao mesmo tempo que tem esse quadro que você coloca, que realmente é um quadro de dificuldade e desafiador, também é um quadro de possibilidades. Com certeza, é um quadro de possibilidades, contanto que os dois andem juntos. Te dou um exemplo, a gente tem agora o ramo das startups, empresas tecnológicas de alta escalabilidade. E o que acontece? Muita gente que eu já conheço que saiu daqui do Amazonas para instalar suas startups ou em Belo Horizonte ou em São Paulo, porque a carga tributária é menor. Então, se você já está arriscando num ramo novo e inovador e não tiver essa mão parceira do governo para te ajudar a crescer, fica complicado. Você falou da Europa, né, da Bélgica, da Holanda. A gente tem o turismo, ele se divide em duas partes: o turismo artificial e o turismo natural. O artificial é Las Vegas, por exemplo, que foi criada no meio do deserto e hoje é o que é, né, o maior centro de jogos e entretenimento do mundo. A gente tem o turismo natural aqui. Quem é que tem um rio na dimensão do nosso? Que a gente não consegue muitas vezes ver o outro lado, né, a outra margem. Então, a cidade só é boa para o turista quando ela é boa para o habitante. E a gente tem que ter uma melhor infraestrutura. Lógico que há um mundo de possibilidades, sim. Para isso, esse jovem, principalmente, ele tem que se dar o direito de ser curioso e aprender. E ir atrás do que está acontecendo, né, no Brasil, no mundo, internacionalmente, enfim. Entender o que está movimentando, o que é tendência de mercado, onde eu posso explorar e como eu posso adaptar essa tendência para a minha realidade. Michele, a nível de organizações como a Associação Comercial do Amazonas, Centro das Indústrias, Federação das Indústrias, você acredita que elas estão preparadas, elas estão antenadas para essas necessidades desse mundo novo que a gente vive? Bom, são instituições mais antigas, né? E estão começando a dialogar agora com esse novo mundo. Eu já conheço empresários antigos aqui, principalmente daqui da Sociedade Manauara, que agora estão começando a entender melhor a importância da rede social para a comunicação com o seu cliente. Antes não entendiam muito bem isso. Ou, por exemplo, empresas que já têm anos de estrada aqui já estão dentro do Waze, fazendo publicidade dentro do Waze, para indicar que ela está ali naquele percurso do cliente dela. Então, é importante você estar aberto para esse diálogo novo. E está acontecendo um negócio bem engraçado, que a gente tem empresas de jovens oferecendo serviços inovadores para esses empresários, né, que já têm mais anos de estrada. E às vezes é engraçado até presenciar essas conversas, que a gente tem que ter um cuidado maior em traduzir essa nova linguagem. Gerações totalmente diferentes, com mentalidades totalmente diferentes. Mas esse jovem aqui, que às vezes tem 3, 5 anos só de atividade empresarial, tem muito a trazer para esse empreendedor que já está maduro crescer mais ainda. Então, a gente sempre tem que estar aberto, né, ao conhecimento. Michele, nós queremos agradecer a tua presença. Pensando a Amazônia conversou neste programa com a jovem empresária Michele Guimarães, empreendedora, e que deixa aqui a sua mensagem. Michele, fique à vontade para que você apresente as suas mensagens. Você é otimista, Michele, em relação ao futuro do empreendedorismo? Eu sou otimista em relação aos nossos empreendedores, sim. Mas, mais uma vez falando, enquanto a gente não tiver políticas públicas que ajudem esse empreendedor a crescer, fica um pouco difícil. Mas é incrível como, mesmo na crise, como a gente teve agora, 2014, 2015, as empresas que se criaram dentro da crise perduraram e estão aí numa batida mais homogênea. Então, o empreendedor ele ainda acredita muito. E mesmo com medo, mesmo com a alta carga tributária, ele ainda acredita muito que ele pode ser, sim, um gerador de emprego e renda e ter sucesso naquele empreendimento. Michele, muito obrigado pela tua presença. E a você que nos acompanhou, na quinta-feira, às 20h30, nós vamos estar de volta. E se você não der para assistir por alguma razão, no sábado, no mesmo horário, esse programa será reprisado. Tenham todos uma excelente semana e a gente volta na próxima quinta.
Obrigado.